Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 82. O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Amado, esse salmo assim, ele nos traz uma reflexão de que Deus ele quer que nós venhamos a entender mais sobre aqui na terra, sobre o Deus verdadeiro e os que se colocam na posição de Deus, que assim por sua vez a Bíblia chama deuses, né? Então assim eu vou ler para vocês entenderem melhor. Eu disse, vós sois deuses. O termo deuses nesta passagem aqui, Elohim, sem dúvida refere-se a autoridades e juízes humanos de Israel, como representantes de Deus na administração da justiça, né, proteção dos fracos e no livramento dos opressores. O termo aqui jamais significa que meros seres humanos são deuses em potencial, mas que podem vir a ser representantes de Deus, com poder e autoridade para exercer julgamento e fazer justiça. Eu vou explicar mais a vocês, amados. Está lá em João, capítulo 10, verso 34, para vocês entenderem melhor. Em que diz assim, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aqui explica assim para nós entendermos a palavra de Deus melhor. Esse aqui, sou deuses, é uma pergunta. Esta declaração de Jesus não ensina em hipótese alguma que os crentes devem considerar-se deuses. A Bíblia afirma, pelo contrário, que aqueles que se declaram deuses serão condenados por Deus. O Senhor declara: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu, né? E aqui também, continuando o estudo, eu vou passar para vocês, está aqui em Jeremias, capítulo 10, 11. Vamos ver o que é que diz mais sobre isso. Aqui no 10, verso 11, diz assim: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Então não se deve brincar com Deus, amados. Não se deve brincar com essa divindade. Temos que nos colocar nosso lugar de fazermos o que Deus quer que venhamos a fazer. Então aqui, ó, a expressão sois deuses foi dito por Deus em relação aos governantes corruptos de Israel, que julgavam com injustiça, demonstravam parcialidade com os iníquos e tratavam com crueldade as crianças. Então aqui tais governantes que se julgavam deuses, eles sofreriam o juízo divino e morreriam. Declarar-se Deus
é o pecado que caracterizará o anticristo na sua manifestação. Então, aqui, amados, vamos aprender de Deus, vamos ter o cuidado de estarmos firmes nos aconselhamentos bíblicos, para que nós venhamos ter cuidado com o que se diz ser Deus, né? Quer tomar posição de Deus, e a Bíblia fala do anticristo aqui. Então, queridos, vamos ter cuidado, né? Sabemos que Deus, ele é o Deus único, o Deus que fez os céus e a terra. Então, assim, nunca se deixem ser enganados. Vá para a palavra, aprenda mais de Deus, aprenda mais sobre os aconselhos bíblicos, para que vocês não venham se corromper, para que vocês não venham se deixar ser enganados, porque a Bíblia ela nos ensina, né? Ela nos declara, ela nos afirma, ela nos posiciona a crer e acreditar no Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Então, amados, vamos ter o cuidado, vamos nos deixar ser usado por Deus e não pelas outras afirmações que sejam de contrário à palavra de Deus. Então, aqui a Bíblia ela afirma, pelo contrário, que aqueles que se declaram deuses, eles serão condenados por Deus. O Senhor declara: os deuses que não fizeram os céus, olha aí, os deuses que não fizeram os céus, não fizeram a terra, eles desaparecerão da terra, né? De debaixo dos céus, porque eles estão indo de contra a autoridade de Deus. Então, assim, precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos ter a orientação do Espírito Santo para que nós não venhamos ser enganados, né? Por deuses estranhos. Então, amados, ouça mais a voz de Deus. Aprenda mais o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus quer nos ensinar a cada dia e nos posicionarmos, né? Na palavra dele, aprendendo mais dele e glorificando a ele. Então, assim, esse tema desse salmo de hoje, ele mostra que o salmista ele repreende os juízes por causa da sua injustiça. Então, aqui, queridos, vamos buscar a justiça de Deus, a justiça do Todo-Poderoso, né? Para que nós venhamos estar aptos por Deus, fazendo o que Deus quer que nós venhamos a fazer, aprender mais sobre o que é ser um servo e uma serva de Deus e não se deixar ser enganados, né, pelas más conversação, pelos disse-me-disse, pelas palavras que não vêm de Deus. Amados, hoje nós devemos entender, nós temos por aí tantas congregações, tantas igrejas, pessoas ali falando de Deus. Agora, amados, vá na palavra. Quando vocês se sentirem confundidos, vá na palavra, peça orientação a Deus, porque precisamos ter esse cuidado de nós não sermos enganados. Então, quando vocês se sentirem confusos, vá na palavra, né? Converse com o próprio Deus e peça para Deus lhes mostrarem o caminho certo, a palavra certa. Agora, só não se deixe enganar, só não se deixe ser levado por vãs doutrinas que não agrada a Deus, que muitas das vezes possam te deixar confusos. Eu ouço uma coisa aqui, eu ouço uma coisa ali. Mas a verdadeira palavra, amados, está na palavra de Deus. Essa ninguém tira. A palavra do Deus verdadeiro. Então, aprenda mais de Deus. Vá
tirar dúvidas na palavra de Deus e vá ao pastor. Se vocês tiverem dúvida, pastor, aqui na palavra de Deus diz assim, 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 mas hoje o Senhor explicou desse jeito. Eu fiquei confusa. Eu fiquei confusa. Então, amados, peça orientação a Deus, né? Vocês precisam estar alicerçados na rocha que é Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco para nos abrir os olhos, para nos fazer entender o caminho certo que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus. Então, vamos ser orientados, vamos abrir os nossos olhos, os nossos entendimentos, para não sermos enganados. Então, assim eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele e que vocês, amados, orem, busquem a Deus esse discernimento. Então, amados, eu senti no coração de orarmos para que Deus, através dessa passagem de hoje, que Deus nos ajude a que Ele nos abra o nosso entendimento para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos nos deixar ensoberbecer e acharmos que somos deuses e acharmos que podemos tudo. Amados, Deus, Ele é Deus, Ele não se deixa escarnecer. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Deus com Cristo. Então, nós temos que colocarmos no nosso lugar. Por isso, Pai, aqui em oração, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós nos coloquemos no nosso lugar, Senhor. Deus é Deus, nós somos filhos de Deus e imitadores de Deus. O que importa, Pai, é que nós venhamos te agradar, que nós venhamos a fazer o que tu queres que venhamos a fazer, Pai, que é a tua obra. É levar a verdade às pessoas, que é a tua palavra. Senhor, que nós não venhamos nunca, Senhor, acharmos que sabemos demais. Senhor, está aí, a tua palavra fala do anticristo, que vai se dizer que é o Deus, que vai fazer muitas coisas que vão enganar até os escolhidos. Pai, nos livra desta hora, Senhor. Nos prepara para que quando chegar, Pai, a acontecer isso, nós não venhamos nos corromper, nós não venhamos ser enganados, porque a tua palavra ela está aqui para nos alertar e para nos ensinar, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, me ajuda, ajuda minha família, Pai. Ajuda meus amigos, minhas amigas, os ouvintes, aonde essa voz, esta mensagem chegar aos confins da terra, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento e ajudem, Senhor, a eles serem abraçados pelo Teu Espírito Santo e que eles nunca venham ser enganados, meu Pai, pelo anticristo. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus, o Senhor que fez o céu e a terra. Não existe outro Deus além de ti, meu Senhor. Então, para isso, Pai, nós precisamos estudar a tua palavra, ouvir a tua palavra, para que nós venhamos estar firmes e alicerçados na rocha que é Jesus. Para quando vier o vento, nos derrube, não nos derrube. Temos que estar na rocha, firmes na rocha que é Jesus. Possa vir ventos, possa vir tempestades, venha o que vier, mas nada vai nos abalar, porque temos um Deus verdadeiro para conosco em nossas vidas. Pai, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa todos que estão junto comigo em oração, Pai. Abençoa as casas, os lares, as famílias, os comércios, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso mundo, Senhor. Abençoa, Pai. Nos dá, Pai, essa total proteção e livramentos. E abre o nosso entendimento a que nós venhamos enxergar o mundo espiritual, Pai. E que nós nunca venhamos a ser enganados. Por isso, Senhor, nos dá esse entendimento de enxergarmos, Pai, quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Ó, Pai, oramos agradecidos e agradecidas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém?